Olá, pessoal do Inatel. Bom, eu fui convidada para participar da Semana da Computação. Estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Espero que possa compartilhar um pouco da minha experiência como ex-aluna do Inatel. Bom, primeiro, quem sou eu e por que eu escolhi seguir na área de TI? Meu nome é Jéssica do Amaral Andrade. Eu sou da região do sul de Minas, bem próximo de Santa Rita. Nasci em Pouso Alegre, mas cresci na zona rural de Cachoeira de Minas e depois estudei engenharia de computação no Inatel. Me graduei na turma de 2015. Sou mestre em modelagem e simulação computacional para sistemas biológicos pela Technische Universität de Dresden, na Alemanha. E atualmente sou doutoranda no grupo Biomedical Genomics, no instituto chamado Biotech. Não é a empresa que fez a vacina, que é BioNTech, mas o nome é bem parecido, também na TUD. Eu vim aqui hoje conversar com vocês um pouco sobre as oportunidades que a área de biotecnologia oferece e também sobre educação continuada, continuação da formação acadêmica na Alemanha, que é onde eu conheço um pouco melhor. Bom, a cidade de Dresden, que é a cidade que eu moro há 3 anos e aonde eu concluí o meu mestrado, é uma cidade no leste da Alemanha, tem uma das maiores universidades da Alemanha, a TUD, como chamamos, e é uma universidade que já tem uma parceria com o Inatel para a área de telecomunicações. O professor Luciano Leonel Mendes fez o pós-doutorado dele aqui. Alguns pesquisadores da área de telecom já visitaram o Inatel em Santa Rita. Eu não sou dessa área, não sou da área de telecomunicações, mas achei o meu espaço aqui na área de biotecnologia. Eu escolhi a área de TI justamente por esse leque de opções que o engenheiro de computação tem no mercado de trabalho. Antes de continuar a minha formação acadêmica, eu trabalhei em uma empresa de software para telecomunicações por 3 anos. E mais tarde eu decidi continuar minha formação acadêmica. Sempre gostei muito da área de biotecnologia, flertava ali com a engenharia biomédica, mas também gostava muito de programação. E encontrei esse nicho específico onde eu pude unir as duas coisas que mais me agradavam, ou mais de 2 até 3. O meu mestrado ele é uma associação entre a Universidade de Ciências da Computação, a Universidade de Medicina e Ciências Biológicas, que são juntas, e a Universidade de Matemática. São 3, as faculdades, no caso, né, que as faculdades que compõem a universidade, elas têm essa parceria para oferecer esse curso, que inclusive tem várias tracks de pesquisa. Bom, segunda pergunta, como foi a minha jornada dentro do Inatel, acadêmico-profissional, e como isso me ajudou a alcançar os meus objetivos. A minha jornada dentro do Inatel foi muito positiva, muito boa. Posso dizer que o Inatel foi a minha primeira janela para o mundo de oportunidades. Aconteceu muito mais coisas do que eu esperava quando eu iniciei a graduação. É claro que no começo foi difícil também, achei o primeiro período bastante complicado, tive meus problemas com cálculo, é normal, mas temos que ter resiliência e continuar e encontrar aquilo que a gente gosta de fazer dentro da profissão que a gente escolheu. No segundo período, eu senti essa necessidade de buscar por atividades extracurriculares. Eu participei da CP2E Júnior, a empresa júnior do Inatel. Fiquei lá, acho que mais de 1 ano. No terceiro período, graças às conexões que eu fiz na empresa júnior, eu fiquei sabendo de um estágio no ICC, no setor de Application Software, na área de qualidade. Me inscrevi, participei do processo seletivo, passei.
Foi o meu primeiro estágio pelo programa Hands-On. Eu fiquei mais de um ano nessa área de qualidade, aprendi muito sobre como funciona a produção de um produto, de um software, e foi uma experiência muito positiva. Depois, eu também me apliquei para um segundo estágio, também no ICC, foi onde eu validei o meu estágio obrigatório, no setor de educação continuada. Um pouco diferente, no caso era mais voltado para a educação, e foi também uma experiência muito positiva. Eu dava tutoria no curso online de desenvolvimento web que o Inatel oferece. Também participei do treinamento que eles oferecem para os alunos de Ruambo, de Angola. Foi a minha primeira experiência com educação e ensinando, e também fiz muitas conexões, e através desse estágio o Inatel tinha uma parceria com essa empresa de software para telecomunicações, e era uma parceria para recrutar estagiários, e eu participei, também consegui meu primeiro contrato de trabalho através desse estágio, e aí eu fiquei 3 anos nessa empresa trabalhando com software para telecomunicações. Também aprendi muito, também foi um período muito produtivo, porém eu sentia falta de alguma coisa, algum desafio, uma veia mais científica naquilo que eu estava fazendo. Isso nos leva para a terceira pergunta, que é com o que eu trabalho ou estudo atualmente, quais são os meus desafios diários. Bom, atualmente eu estou na área acadêmica, iniciei o meu doutorado recentemente, há menos de um mês atrás, na área de biotecnologia. O grupo que eu faço, o meu projeto é um grupo de Biomedical Genomics, é um grupo de biologia computacional, na qual o meu projeto especificamente é estudar os dados do genoma de vários cânceres e utilizar algoritmos de machine learning para explorar e entender melhor a biologia do câncer, ou como podemos identificar padrões para achar tratamentos específicos, né, as target therapies. E eu adoro o projeto que eu faço, é muito interessante, eu uso muita programação. Na verdade, eu não participo dos experimentos, eu só faço a parte de data análise, né, totalmente programação, porém eu tenho que entender quais são os conceitos, a biologia por trás do dado que eu utilizo. Então é bastante interdisciplinar nesse sentido. Devido à recente pandemia do coronavírus, eu creio que todos nós vimos o quão importante a área de biotecnologia é para a sociedade, e como a ciência em geral é importante, e como a ciência de computação vai se tornar a ferramenta principal para todas as áreas, não só para biotecnologia, mas para a economia. Qualquer que for o ramo científico que você pensar, eu te garanto que tem um cientista da computação focado em utilizar essas ferramentas para entender melhor esses problemas. Bom, o maior desafio no meu programa de doutorado é justamente essa interdisciplinaridade, porque eu tenho uma formação em engenharia de computação, porém, para conseguir me comunicar com os outros profissionais que eu trabalho, como os bioquímicos, os médicos, os biofísicos, eu precisei estudar muito e aprender muito o jargão, os termos, formatos de dados, as bibliotecas, que tem que ser utilizada para programação nesses casos. Para mim, esse foi o maior desafio, que foi fugir um pouco da minha formação clássica e ter que incorporar toda essa parte biológica no meu background, que foi uma coisa que eu estudei bastante durante o meu mestrado, e vou continuar agora durante o doutorado. Porém, é muito gratificante quando conseguimos alcançar algum resultado. É muito gratificante ver como os cientistas
aqui chamamos do wet lab, que fazem os experimentos nos laboratórios, quando acontece de ter uma visita, de ter que entender o experimento que eles estão fazendo e que dado esse experimento vai gerar e como eu vou utilizar esse dado depois nos meus algoritmos. E quando conseguimos alcançar algum resultado é muito gratificante e eu espero que com a minha tese de doutorado realmente possamos elucidar alguma questão que possa ser traduzida depois em um tratamento para algum tipo de câncer ou que possa ajudar a entender melhor o genoma do câncer e como isso pode ser depois traduzido para algum tratamento. Tecnicamente falando, o que poderia ser de grande valia estudar para se trabalhar na área que você se encontra hoje em dia? Bom, eu posso dizer que eu utilizo muito do que eu estudei durante a minha formação como engenheira de computação, principalmente probabilidade estatística. São conceitos que são extremamente fortes nas ciências biológicas. Mais especificamente para o meu problema, algoritmos de inteligência artificial, como machine learning, ou deep learning, ou redes neurais. Com certeza sistemas distribuídos, ou como aqui chamamos high performance computer, porque os dados de um simples sequenciamento de um simples genoma são 3,2 bilhões de base pairs. Se a gente fosse escrever em um livro, provavelmente um genoma daria um livro da minha altura. Então, você imagina o tamanho que é um arquivo que armazena esse dado. Então, tem que ter um supercomputador. Aqui na Universidade da TUD tem um dos maiores supercomputadores da Alemanha, o Taurus. E nós temos acesso a esse supercomputador. E então, com certeza, eu tive que aprender também a submeter os meus scripts para rodar nesse supercomputador, programação paralela, Linux, Python, muitos frameworks para machine learning, como o TensorFlow e o PyTorch. Para as análises estatísticas, a linguagem R é muito utilizada porque já possui muitas bibliotecas que facilitam o processamento para esse tipo de dado, que são inclusive outras extensões. E é claro, fugindo um pouco da formação clássica que eu obtive, eu também tive que estudar muito sobre a biologia do câncer, bioinformática e também toda a base matemática, física, porque depois entra a biofísica. Então chega um ponto em que tudo se conecta e as coisas não são mais tão separadas, mas que talvez aquilo que você aprendeu em processos estocásticos, em probabilidade, e depois, é claro, você precisa ter a base do cálculo para conseguir fazer tudo aquilo. Tudo se conecta e você vê o quão aplicável tudo se torna para resolver um problema, no meu caso, o problema de entender melhor o genoma do câncer. Na minha opinião, o que você precisa focar para alcançar os seus objetivos e como o Inatel pode ajudar nesse quesito? Bom, eu acredito que o Inatel tem muito a oferecer para o aluno que queira seguir nessa área. Existem o curso já de engenharia de computação, agora de engenharia de software, de engenharia biomédica. Eu acho que deveria ter mais sinergia entre esses cursos e as coisas não deveriam ser tão separadas, mas ter projetos que unem alunos de diferentes cursos, por exemplo. Eu acho que essa é uma boa ideia a se seguir e ver o que um engenheiro biomédico talvez possa trazer de problema para um engenheiro de computação e como eles podem unir os diferentes conhecimentos e tentar resolver esse problema de uma maneira diferente, talvez, com uma abordagem diferente. Eu acho que isso tem muito a acrescentar na formação acadêmica do aluno, porque nos real life problems é bem dessa forma. E o Inatel é uma universidade que, apesar de fisicamente pequena, é imensamente reconhecida pela qualidade do ensino. Oferece uma formação compatível para o aluno continuar sua formação acadêmica em outros países. Por exemplo, quando eu me apliquei para um mestrado na TUD,
O INATEL é uma faculdade que é reconhecida pela TUD e acredito que por outras universidades da Alemanha, o que facilitou bastante é a burocracia, porque realmente é um pouco burocrático, tem que traduzir muitos documentos para o inglês, tem que ser traduções oficiais, juramentadas, mas é um processo burocrático, cheio de detalhes, mas que se você seguir corretamente todos os passos, as chances são grandes. Dentro da universidade você já pode iniciar a cultura acadêmica com as famosas iniciações científicas. Eu não cheguei a fazer, infelizmente, mas eu acredito que seja muito interessante para ir se acostumando com a linguagem acadêmica, com a escrita acadêmica, que é um pouco diferente, né? Para escrever para um artigo científico tem que ser uma linguagem muito direta, muito específica. Com certeza, meu maior conselho é saiba inglês, seja fluente em inglês. É tão importante quanto qualquer outro conhecimento, porque é a língua da academia, é a língua que, independente do país, todas as universidades produzem seus textos, seus artigos científicos, tudo é em inglês, e com certeza isso vai abrir muitas portas, não só na área acadêmica, mas também na área privada, porque quando eu também trabalhei em uma empresa privada também, foi graças ao inglês que eu consegui esse emprego, porque era uma empresa polonesa e eu tinha que me comunicar com pessoas de outros países, sempre em inglês. E tudo que é produzido de mais novo e recente, para quem quer estar atualizado, é publicado em inglês. Então, é parte fundamental da formação. Meu maior conselho seria isso: não deixe de lado, aprenda inglês o mais rápido possível. Apesar de eu estar na Alemanha, eu fiz um mestrado em inglês e na universidade é um ambiente altamente internacional, nós nos comunicamos com pessoas de vários países, sempre em inglês. Estou fazendo o meu melhor para aprender o alemão, afinal moro aqui, mas é um pouco mais difícil, tenho que admitir. Bom, considerações finais e possíveis compartilhamento de contato para um network futuro. Se você ficou interessado, se essa área de biotecnologia pareceu agradável, eu posso dizer na minha experiência que é muito interessante, existem muitos problemas reais que nós podemos usar a nossa formação como engenheiros de computação para ajudar a resolver. E existe a ciência da computação pura e a ciência da computação aplicada. No meu caso, estou aplicando, então eu diria que é mais na área de biologia computacional. Existem muitas oportunidades, faltam pessoas que têm interesse em ser interdisciplinar. Se você ficou interessado em continuar a sua formação acadêmica na Alemanha, o que eu posso dizer é que a TU Dresden, a universidade que eu estudo, possui pelo menos 2 programas de mestrado que são em inglês e que são para alunos internacionais, que é o Computational Modeling and Simulation, o que eu estudei. Um focado em sistemas distribuídos, que também esse já não é tão interdisciplinar, é mais focado em ciências da computação, mas é para sistemas distribuídos. Existem, para quem é da biomédica, talvez mais uns 2 programas que são Molecular Bioengineering e Nanobiophysics, que são um pouco mais biológicas, mas também bastante compatível com a formação que o engenheiro biomédico tem e talvez o engenheiro de computação que queira ir um pouco mais a fundo na biologia. Mas o Computation Modeling and Simulation eu acho que para quem tem um gosto parecido com o meu, balancear a interdisciplinaridade é perfeito. Vou deixar o link da universidade se você quiser conferir. O processo de aplicação é um pouco burocrático, um pouco trabalhoso, mas não é tão difícil quanto parece, é mais fácil até. Quando eu me apliquei eu achei que eu não ia conseguir e foi super tranquilo, eu consegui. E a partir do momento que você está dentro da universidade, você vai vendo todas as possibilidades que você pode seguir e existem muitos caminhos mais fáceis para continuar com o PhD depois que você já fez o mestrado aqui. Bom, acho que o tempo está dando, espero que vocês tenham gostado dessa conversa.
Também vou deixar meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para me mandar um e-mail, podemos conversar em mais detalhes depois. Uma ótima semana da computação para vocês, bem-vindo ao time de alunos e ex-alunos do Inatel, é uma rede a qual eu tenho muito orgulho de fazer parte. Um beijo, um abraço, tudo de bom. Tchau!